E depois de destruir a floresta, abater o azulão, os nossos crimes ambientais se acabaram. Afinal de contas, fomos derrotados pela tribo dos indígenas de Guarani, de Campinas, na verdade. Guarani 1, confiança 0 e a nosso sonho do G8. Sonho não, desejo do G8. Sonho é a Série B. O nosso desejo do G8 ficou cada vez mais difícil, não está impossível, mas vamos aqui comentar de tudo que aconteceu entre Guarani 1, Confiança 0, o jogo que rolou ontem lá em Campinas, e o Dragão tomou um gol antes do jogo começar. O jogo nem tinha começado, o juiz deu o apito final, apitou ali para testar o apito, o Guarani fez um gol e valeu. Um roubo, nossos jogadores estavam ainda se aquecendo. O fato é que o Guarani encaminha sua ida ao G8, enquanto Confiança vai ter que fazer muita, mas muita conta mesmo. Hoje eu pedi pro ChatGPT simular, meu celular ficou quente, mas isso é um papo para outro vídeo. Meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vem comigo pra gente falar sobre esse jogo aí que encerrou a rodada 18 da Série C. Quando eu soltar esse vídeo, algumas horas depois ou no outro dia, enfim, vai ter o balanço da rodada. Vou fazer os dois vídeos encangados. Vá deixando seu like, deixando seu comentário. O que é que você acha que Confiança deve ainda se esforçar para buscar o G8 ou agora o foco deve ser somente a final da Copa do Nordeste? Considere também se tornar membro. Você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o nosso canal de pé. Beleza? Vamos lá. Os 4 fatos que dá para resumir essa partida. Depois a gente vai para uns lances rápidos dos jogos e os destaques positivos e negativos. Bem, o primeiro fato desse jogo, tudo deu errado. Um jogo que realmente é difícil até encontrar um culpado, porque muita coisa deu errado um pouco alheio à nossa vontade. A gente vem falando um vídeo pós-jogo após o outro que Valdo é o pilar desse time. Chegou para reorganizar a defesa, organizar o time, com ele o time era outro. E aí Valdo sai e o time toma um gol com 30 segundos. E, cara, pareceu realmente aquele time do início da Série C que tomava uns gols fáceis e depois ficava brigando e não conseguia nada. Aí Valdo fora, tomamos um gol cedo. Depois Eduardo foi expulso com 5 minutos do segundo tempo. Ou seja, qualquer estratégia que Luizinho Vieira tinha planejado em qualquer momento, aqui em Aracaju foi uma, quando ele chegou lá para tirar Valdo foi outra, pro segundo tempo, quando tomou um gol foi outra, pro segundo tempo foi outra. Todas as estratégias estavam escapando da nossa mão, tudo deu errado e aí não teve jeito, a gente acabou sendo derrotado pelo Guarani. Porém, se tem uma coisa que dá para tirar de ensinamento, duas coisas dessa derrota toda, ainda que seja um pouco tarde pelo momento da tabela, penúltima rodada apenas, é que o time reagiu bem. E esse é o segundo fato que eu ressalto aqui. No primeiro tempo, nós fizemos 6 finalizações, 4 no alvo. Poderíamos ter empatado esse jogo no primeiro tempo, enquanto estava 11 contra 11. Tivemos 58% de posse de bola, ou seja, Confiança tomou um gol muito cedo, antes do jogo começar. Eu estou brincando com isso. Mas depois o time não se acovardou, mesmo com desfalques, mesmo sentindo algumas faltas de jogadores que impunham um ritmo ofensivo maior. O time foi lá, buscou o goleiro Dalberson, que estava fazendo sua estreia, fez algumas boas defesas e o time não se acovardou, foi para cima. Já o segundo tempo a gente não manteve esse ritmo porque foi condicionado pela expulsão, né? O Guarani jogando com a vantagem no placar, jogando com o estádio cheio e ainda com um a mais, ficou realmente muito difícil. Mas ainda assim, e aí vem o meu terceiro ponto, o time foi valente. A postura valente do time me agradou muito, nunca se entregou. Com um a menos, lutou bastante. Nós não conseguimos produzir, obviamente, a mesma quantidade de chances que conseguimos no primeiro tempo. Por questões numéricas, por questões técnicas, também até por questões físicas. O time vem de uma maratona de jogos. Nós tivemos agora no meio de semana o CSA por um jogo duro pela semifinal da Copa do Nordeste. Aí viajamos até Campinas para fazer esse jogo. Mas o time em nenhum momento se entregou, em nenhum momento parou de lutar. E esse é o espírito necessário. Os resultados, eles são resultados condicionados por N questões. Tivemos uma condicionante séria agora, que foi um gol cedo, a perda do seu principal jogador, um jogador de defesa que foi expulso e que acabou atrapalhando toda a estratégia remontada por Luizinho.
isso define os resultados, mas isso não pode definir a postura do time, e o time teve uma postura muito forte, muito valente, nos deixou orgulhoso de ter lutado e não ter abrido mão de disputar e de jogar o tempo todo. Por fim, eu sempre gosto de trazer um elogio para o adversário, afinal não vencemos sozinhos e nem perdemos de um time sem jogar contra ninguém. O Guarani entrou para vencer, começou muito ligado, soube sofrer quando a gente estava melhor no jogo, mas em nenhum momento abriu mão de atacar o Confiança, em nenhum momento abriu mão de saber a necessidade do seu resultado. Administrou o jogo quando tinha que administrar, foi para cima buscar ampliar o resultado quando pôde. Então, perdemos, lamentamos, foi doído, mas foi um adversário muito digno, que nos respeitou, foi para cima, conseguiu seu gol e tentou mais, administrou quando teve que administrar, enfim. Grande adversário, e não à toa está no G8, não à toa tem a tradição que tem. Vamos falar um pouquinho do jogo. O Guarani abriu o placar muito cedo, com 30 segundos. Depois o Confiança tentou reagir. O jogo ficou ali mais de trocação. Horas o Confiança era um pouco mais perigoso, horas o jogo equilibrava. Mas mesmo com o Confiança sendo perigoso, o Guarani ainda chegou com muito perigo. Digo até que mais perigo que o próprio Confiança, mesmo com 2 ou 3 boas defesas do goleiro Bugrino. O Guarani, quando vinha, era um Deus acuda, fez Felipe fazer uma grande defesa. Teve um lance que o Wellington teve que salvar praticamente no pé do jogador do Guarani. Então o Guarani não foi um primeiro tempo onde a gente pressionou, foi levemente melhor, mas não foi um amasso só não. O Guarani conseguiu reagir. Já no segundo tempo, com a expulsão de Eduardo, o jogo ficou meio travado. O Confiança sabia que precisava de pelo menos um empate, já nos deixava no G8. Então o time, do jeito que deu, foi para cima. O Guarani, em determinado momento, se assustou, se descontrolou e não conseguiu concatenar jogadas de ataque para pressionar nossa defesa. Em determinado momento, aceitou muito o nosso ataque, mesmo não protegendo bem seu goleiro, mas não conseguia encaixar muitos contra-ataques. E o jogo ficou um pouco travado, um pouco lá em cá. Confiança tentava assustar, sem grandes perigos, sem grandes chances, sem grandes inspirações, como eu falei. Tava desfalcado, tava com uma a menos, tinha vindo de um jogo difícil contra o CSA no meio de semana. Acabou que o gás do time acabou e foi mais na vontade e no coração, mas só isso não foi o suficiente. Vamos aqui para os destaques. Destacar Felipe goleiro nos salvou em uma bola difícil. Esse jogo poderia ter sido 2-0. Se fosse 2-0, poderia ser até pior para as nossas pretensões de ainda classificar com 26 pontos, porque a gente perderia saldo de gols. É importante ter os critérios todos em dias. Camarão, acho que dos jogadores de ataque foi o que mais acertou, tentou, conseguiu provocar ali boas chances, fazer um salseiro na defesa bugrina. E o Wellington que vem jogando bem, reiteradamente, de uns jogos para cá. Vinha com boas descidas, bons suportes ao ataque, e teve um lance ali capital que ele conseguiu travar o jogador do Guarani na hora H. Não fosse ele, o placar poderia ser mais elástico. Destaque negativo não poderia ser outro, Eduardo. Mais um lance banal, foi expulso por um lance que ele poderia não ter sido. É um jogador que a gente conta muito com ele, mas a gente sabe que é um jogador que é muitas vezes expulso, toma muito cartão amarelo. E é um jogador que parece que quando ele não tá na dupla com o Valdo, ele se transforma para pior. Então fica aqui o nosso puxão de orelha e a nossa nota negativa da noite. Então é isso, turma. Esse é o nosso pós-jogo de Guarani 1, Confiança 0. Tristeza, a gente poderia ter arrancado um empatezinho. A gente viu pelo jogo, pelo que tem sido essa reta final de Série C do Confiança, que dava para fazer, mas infelizmente muitas coisas aconteceram e que não sorriram para nós. Dessa vez a sorte não sorriu pra gente. Mas é isso, vamos para cima do Retrô, contar aí com a matemática, com a mística, que os resultados que a gente precisa irão acontecer. E com 26 pontos, a gente chegará ao G8. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.